tão prazerosa, tão gratificante, irmãos, que nós estamos ganhando uma vida toda para Jesus. Antes do diabo colocar sua pata suja, né? A gente pode apresentar a essas crianças o amor verdadeiro do nosso Deus. Por isso, divulguem esse trabalho. De repente você olha crianças aí para o bairro, olha para lá, tem um trabalho lá assim, e pode divulgar, irmão, fala, olha, lá tem campo de futebol, tem lanche, viu? Para que eles possam vir e daí vão aprendendo da palavra do nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, eu estava nessa semana, eu meditei nesta palavra, e já várias vezes o Senhor nos usou falando sobre ela, mas nessa noite eu quero frisar alguns pontos que é muito importante para nós. Nós vemos aqui, irmãos, Pedro, depois de passar uma noite inteira tentando pescar, não pescou nada. Podemos dizer que a frustração, a dificuldade, a vergonha tomou conta dele, porque ele chegou até a terra, ali na praia, e todos esperavam que ele pudesse estar trazendo algo, e ele não trouxe nada. O que ele trouxe foi uma rede totalmente suja, e ele ali então começou a limpar as redes. Mas, irmãos, o que mais me chamou a atenção aqui é porque Pedro então deixou a frustração ou a vergonha, a derrota, impedir ele de ouvir o que Jesus estava pregando. Porque Jesus, irmãos, estava ali ministrando e a multidão apertava querendo ouvir. Porque imagine, irmãos, Jesus falando, pregando, que mensagem poderosa.
Mas assim mesmo, irmão, Pedro estava ali e não estava prestando atenção no que Jesus falava. E isso me trouxe, e é verdade, irmãos, quantas vezes nós paramos de ouvir a voz do Mestre, paramos de prestar atenção à palavra de Deus, irmãos, por causa de coisas corriqueiras desta vida, por causa de algumas derrotas, por causa de algumas frustrações. E isso me chamou muita atenção, irmãos, porque isso falou muito comigo, e é verdade. Quantas vezes, irmãos, como Pedro ali estava mais ouvindo as piadas dos seus amigos. E aí, Pedrão, pegou nada hoje, hein? A rede sua só tem sujeira, só tem bagre, não tem um peixe que presta. E ele estava ouvindo mais, né, o que os amigos falavam do que Jesus estava pregando. Ele estava muitas vezes mais prestando atenção às setas que o inimigo mandava na sua mente do que ele prestar atenção na palavra de Deus. E não é assim? Quantas vezes aqui até nós pregando, Jesus falando, né, Igor? E de repente nós não prestamos atenção no que Jesus está falando. E eu quero dizer para vocês que Jesus tinha uma mensagem específica para Pedro, para Tiago e para João. Mas eles não estavam prestando atenção na palavra. E é esse o grande problema de hoje, irmãos. O diabo, é como a nossa irmã Marisa aqui mesmo disse, o diabo parece que já tem arrancado a semente antes dela chegar ao coração. As pessoas ficam dispersas, porque de repente hoje é que Jesus está aqui para trazer uma palavra específica a cada um de nós, a cada um de você que está ouvindo agora. Mas de repente as dificuldades, as frustrações, a vergonha, a derrota tem impedido você de ouvir a voz daquele que tem poder de mudar e transformar a nossa vida. Mas aí Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Jesus ali naquela época não tinha caixa de som. A multidão apertando, ele falou: eu sei como eu vou fazer Pedro, Tiago e João prestar atenção naquilo que estou falando. O que Jesus fez? Subiu no barco de Pedro. É muito interessante isso, irmãos. Jesus, Yasmin, não erra o barco. Barco fala a respeito da nossa vida. Preste bem atenção, Jesus não erra o barco. Jesus entrou no barco de Pedro. E é incrível, irmãos, que Jesus falou assim: afasta-te um pouco, para que a acústica, né, o próprio vento do mar, pudesse mais pessoas ouvir e compreender a palavra de Deus. Por isso que nós sempre falamos, irmãos, nada pode, Igor, atrapalhar a palavra de Deus. Muito menos o som, não pode ser estridente, não pode ser baixo demais, nada. Porque todos precisam ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção também, é porque Jesus mandou bem Pedro afastar o barco dele da pedra, da terra. Isso também nos fala e nos ensina muito, irmãos, que muitas vezes algumas derrotas acontecem na nossa vida, algumas frustrações, para que a gente possa ouvir o que Jesus está falando. Escute, afasta-te um pouco da terra. O que Jesus está querendo dizer aqui, Yasmin? É que se nós queremos realmente que milagres aconteçam na nossa embarcação, na nossa casa, no nosso lar, nós precisamos muitas vezes, irmão, nos afastar um pouco da terra. O que é a terra? Tem algumas amizades, tem algumas coisas que estamos ouvindo, tem algumas coisas que realmente só nos traz derrota. E quanto mais nos afastamos da terra,
mais perto nós estamos do milagre. É muito importante isso, irmãos. Quando Jesus falou, Pedro, afasta-te-me um pouco, o teu barco da praia. E Pedro fez isso. E ali, irmãos, ele começou a prestar atenção no que Jesus falava. E Jesus falava, irmãos, e a palavra foi descendo pelo coração de Pedro. E Pedro então foi ficando maravilhado pelo poder da palavra com ousadia que estava sendo ministrada. Uma outra coisa que também aprendemos aqui nesse trecho, irmãos, é como que está as nossas redes. É muito importante isso. Quantas vezes a nossa rede, irmãos, está suja. É incrível, está naquele processo assim, olha, acho que Pedro ali começou assim, ó, puxa vida, tem que limpar esta rede. Olha quanta coisa. E nesse limpar, irmãos, é que nós começamos também a nos perguntar o porquê de eu não ter pescado nada. O porquê de eu não estar mais sentindo a presença de Deus. O porquê eu não estar ganhando mais almas para Cristo. O porquê eu estou parado. É muito importante, irmão, nós entendemos que algumas frustrações, alguns problemas, algumas dificuldades da nossa vida é para nos levar, irmãos, para mais perto de Cristo, é para nos levar para mais fundo. Então é muito importante esse ato, irmãos, de limparmos as redes. Eu já preguei aqui, falei sobre a mulher que perdeu a dracma. Ela começou a limpar a casa. Porque quantas vezes nós costumamos, irmãos, a colocar a culpa nos que estão de fora, colocar a culpa porque eu não estou bem, por causa daquele irmão, por causa daquela irmã, por causa disso, por causa da mensagem. Não, irmãos. É importante você entender que essas redes é sua, e é você que tem que limpar elas. Porque vai ser com elas que você vai pescar novamente. Vai ser através desta rede que hoje você vai estar limpando, que Cristo vai usar, para que você possa pescar uma multidão de peixes. Está entendendo, irmãos? Quanto tempo faz que você só fica murmurando, só fica arrumando culpa em outros, e se esquece, opa, deixa eu sentar agora um pouco, deixa eu pensar em algumas coisas, deixa eu ver aonde é que eu estou errando. E comece a limpar as suas redes. Elas são suas. Eu sei que muitas vezes eu tenho certeza que você já teve vontade de pegar e jogá-la para bem longe. Não jogue, porque vai ser com elas que Deus vai usar poderosamente a sua vida. Outra coisa que também observamos aqui, irmãos, é que a hora que Jesus também emprestou o barco dele, Jesus volta novamente à terra e fala assim, olha, volta-te ao mar alto e lance as tuas redes. Eu acho que Pedro então ali ficou pensando, mas espera aí. Aí Jesus falando, escute, quando você empresta a sua vida, eu recompenso. A palavra de Deus nos fala bem claro, trabalhe de dia, de noite, a toda hora, a todo instante, porque todo o teu trabalho vai ter uma recompensa, todo o teu esforço Deus vai pagar. O que Deus está falando aqui nessa noite, meus irmãos, mesmo naqueles momentos de dificuldade, de frustrações, se você realmente continuar ainda trabalhando, buscando a presença de Deus, mesmo naquele ato que você fala assim, eu estou no momento de vergonha, de frustração, você emprestar a tua vida para Deus, através da tua vida, falar com outras, Deus vai pagar. Deus vai recompensar. É o que Jesus está falando, Pedro, porque tu tem prestado o teu barco, a tua vida, e através dela eu pude falar para muitas outras. Volta até o mar alto e lança a tua rede. A tua rede. Aquela ali que ele estava limpando, que ele estava preparando,
E aí Pedro, irmãos, o que eu acho mais lindo, Senhor, eu sei tudo do mar, agora não é hora de pescar. Eu já estou envergonhado, que os meus amigos, todos eles pescaram, eu não pesquei nada. Agora, se eles me verem saírem agora para pescar, aí que eles vão falar: ei, Pedrão, endoidou, é? Mas o que eu achei interessante, irmãos, que Pedro, na sua humildade, era dizendo assim: eu agora só deixo de lado tudo aquilo que julgo saber, tudo aquilo que tive de experiência sobre pesca e sobre mar. Sabe por quê, Senhor? Eu vou segundo o poder da tua palavra. É muito importante isso, irmãos. Quantas vezes nós não recebemos milagres na nossa vida? Porque de repente nós, no nosso orgulho, irmãos, no nosso pequeno conhecimento, que é muito pouco, nós começamos, Senhor, não desse jeito. Quem sabe mais tarde, daqui a pouco, Senhor, agora não. Se o Senhor mandar jogar à direita, não, Senhor. Eu estou tendo, sabe, nós temos essa mania, irmãos. E a palavra de Deus não é para se questionar. A palavra de Deus, irmãos, não é para se colocar desse jeito. A palavra de Deus é feita para falar como Pedro disse: Senhor, eu vou obedecer segundo a tua palavra. E Pedro foi. Sabe o que aconteceu, Laura? Ele lançou a rede e uma multidão de peixes veio sobre aquelas redes. Aquelas que estavam sujas, aquelas que muitas vezes estavam até rompidas, aquelas que muitas vezes trazia lembrança de frustração, aquelas mesmas redes agora estavam cheias. Sabe por quê? Porque ele tinha ouvido a palavra de Deus. Ele resolveu prestar atenção. E agora, segundo a obediência, as redes estavam cheias de peixes. Quer milagres na sua vida, meu irmão, minha irmã? Quer milagre? Limpe as redes. Obedeça, escute a palavra de Deus. Deixe de lado o que aquele fala, o que eu acho, o que eu não acho. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as minhas redes. Algo mais extraordinário que eu acho. Era tanto milagre, tanta bênção, que eles precisaram gritar para outros barcos que estavam ali, para que se chegasse até eles. Jesus estava acabando de ensinar a eles algo muito precioso. Escute, vocês só vão poder chamar vidas, vocês só vão poder chamar outros, se você primeiramente, se o seu barco, se a sua vida tiver milagre, se a sua vida estiver cheia, de maneira nem alguém vazio pode querer encher outro. Primeiramente você tem que estar cheio, para que você possa realmente falar: pode vir, que aqui tem. Então, Yasmin, se aqueles nossos amigos que estão ao nosso lado, eles precisam realmente também enxergar milagre em nós. Aqueles barcos, imagine, todos eles acabaram de assistir uma noite de pesca frustrada de Pedro. De repente Pedro grita ali, naquele esforço, tentando puxar aquelas redes, a embarcação quase indo a pique. Eles só foram porque eles avistaram, a olho nu, que o barco de Pedro estava cheio de peixe. Sabe por que muitas vezes convidamos, irmãos, e vidas não vêm? Porque eles não conseguem enxergar nada em nós de Deus. E isso é triste. Eles não conseguem enxergar um milagre de Deus em nós. Sabe por que muitas vezes, irmãos, eles também não conseguem vir até nós? Porque eles não conseguem perceber, irmão, o entusiasmo. Você imagine Pedro, irmão, sob lágrimas.
Ele, Tiago, João, pasmado, irmãos, de ver tanto peixes ali. Não era hora, não era momento, aquilo lá, que jeito, era um milagre. Aquilo contagia, irmãos. Então, aonde estudamos, aonde trabalhamos, você só pode encher outros se você estiver cheio. E para você estar cheio, você tem que ouvir a palavra. Você tem que lavar as suas redes. Você tem que realmente obedecer a palavra de Deus. Está mandando ir para a direita, vá para a direita. Mandando ir para a esquerda, vá para a esquerda. Está mandando fazer isso, faça. Segundo o Senhor, o poder que há na palavra. Eu faço todas as coisas. Para nós já estarmos aqui terminando, outra coisa que é muito importante, irmãos. Tem muitos que a hora que o barco está cheio, ele se orgulha. Era momento dele mostrar para os outros: ei, veja aqui, ó. Olha o meu barco. Por isso que Jesus não erra o barco, irmãos. A hora que o barco estava cheio, sabe o que Pedro fez, irmãos? Se lançou aos pés do mestre, dizendo: Senhor, eu não sou digno. Quem sou eu para o Senhor usar para encher outros barcos? Quem sou eu, Senhor, para através de mim o Senhor fazer milagres? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou digno. É dessa maneira, Yasmin. É por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir aquelas que se acham altas, grandes, fortes, poderosas, para que a glória sempre seja dele, seja da palavra e nunca nossa. Se nós temos milagres em nossas vidas, não é porque sou bom, porque oro demais, porque venho nos cultos, é porque a graça dele resolveu me alcançar. Então temos sempre de entender isso. Se Deus está te usando, se Deus vai te usar poderosamente, nunca se ache que é por causa de vocês, é por causa dele. Se Jesus não tivesse, outra coisa que aprendemos aqui, irmãos. Pedro, enquanto estava no comando do barco, noite frustrada, a hora que ele desce do barco e Jesus sobe, o milagre acontece. Nós precisamos entender que nós precisamos descer para que ele suba. Nós precisamos desaparecer para que ele apareça. Porque a glória é dele, o poder é dele, o querer é dele, o milagre quem faz é ele. Então desce, irmãos, e fale: Jesus, suba. Deixa o comando, irmãos, e dê o comando para aquele que tem poder, que tem autoridade. Olha quantas coisas aprendemos aqui, irmãos. Chega, sabe? Tem irmãos e irmãs que são bênçãos, eu vejo, mas de repente não conseguiram compreender ainda o poder que há nesta palavra. Há momentos que tem que descer, ser humilhado, para que você lave as redes, para que Jesus volte novamente a fazer milagres na sua vida, para que outras vidas recebam milagres. E aqui, irmãos, para encerrar, sabe o que Jesus falou? Então, Pedro, por isso que eu subi no teu barco, porque eu preciso de homens e mulheres que entendam isso. Eu vou derramar da minha glória, vou fazer milagres, mas mediante tudo isso,
Você tem que sempre se humilhar. Agora eu vou dizer para você, vou fazer você pescador de homens. Sabe o que Pedro fez, irmãos? Deixou tudo. Aqui que pega. Viu, Igor? Recebeu o milagre. Jesus fez maravilha. Jesus profetizou. Mas a hora que Jesus falou, olha, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Jesus só falou isso. O que Pedro fez? E Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Porque, irmãos, ele amou aquilo que Jesus propôs para ele. Jesus propôs um ministério para ele. Vou fazer de você, Pedro, de você, Tiago, de você, João, pescador de homens. Agora você imagine para Pedro, irmãos, o que mais ele amava? O barco. O que mais ele amava? Peixes. O que mais ele precisava? Aquela multidão de peixes. Ele deixou tudo. Irmãos, você imagina aqueles amigos olhando, Pedro, para onde vai? Estou obedecendo ao chamado de Jesus. Mas e aqui os barcos? Eu deixo tudo para fazer a vontade do meu rei. E aí, irmãos? E aí, Igor? É nesse momento, Yasmin, Samuel, né? É nesse momento, Samuel, que realmente Deus confirma ministérios, obras, quando você realmente está disposto a deixar tudo para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E nós vemos o que Pedro se transformou numa das colunas da igreja. É aquele que andou sobre as águas, é aquele a qual Jesus o colocou ali, irmãos, diante de uma multidão, e ele pregou com tanta ousadia, 3.000, depois a segunda mensagem, 5.000 almas se converteram ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque um dia ele não deixou a frustração impedir ele de ouvir a voz de Jesus. Então, nessa noite, que você possa obedecer, você possa lavar as suas redes, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Quer cantar, pôr sino para cantar, né? Põe ele aí, é bonito.